Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Vamos começar o nosso tema de hoje, é a gente conversar sobre princípios. Então, na aula de hoje, a gente começa a bater um papo sobre os princípios na administração pública. Lembra que a gente tinha falado rapidamente de princípios no conceito de direito administrativo, mas o tema mesmo é princípios da administração, que tem uma importância muito grande em prova. A chance de cair em prova é imenso, então eu queria que muita atenção na aula de hoje. O que são princípios? Há uma definição do Zé Cretela Júnior, dizendo que princípios são proposições básicas, fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturas subsequentes. Como assim? O princípio, ele é uma base para todo o ordenamento. Na verdade, as regras, as normas, passam dos princípios. Então, ela vai ser o fundamento daquele direito. Então, quando você olha para o direito administrativo, ele vai ter como fundamento os seus princípios. As regras do direito administrativo, elas são derivadas dos princípios. E uma coisa que é muito importante é você olhar para esses princípios não isoladamente. Os princípios devem ser olhados por um conjunto. Existem os chamados princípios fundamentais, os princípios do direito administrativo, os princípios da administração pública. Portanto, é esse conjunto. Agora, qual o objetivo dos princípios? Eu estudo princípios para quê? Ora, é justamente nesse texto aqui, para a questão do controle de validade do ato. Então, quando eu penso nos princípios, eu vou olhar para a validade dos atos. Se por acaso um determinado ato administrativo violar um princípio, esse ato administrativo não é válido. Então, se um ato administrativo viola um princípio, ele não vem a ser válido, ele vem a ser nulo, ele vem a ser inválido. Portanto, o princípio, ou os princípios, servem para justamente o quê? A análise do controle de validade do ato. Mas para a gente poder conversar, para a gente poder desenvolver o tema, eu preciso desse finalzinho. Vou se olhar para os princípios e vê-los como o quê? Como uma base de todo o direito administrativo, como fundamento para todo o direito administrativo, tá bom? Então vamos lá? Para a gente poder melhorar isso aí, a gente tem que rapidamente lembrar de um tema chamado regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo é o conjunto de normas que regula o direito administrativo. Esse regime jurídico são essas normas que vão tratar do direito administrativo. Esse regime jurídico é baseado em duas questões, prerrogativas e restrições. Esse regime confere prerrogativas à administração pública em detrimento do particular. Isso é uma base. E também confere restrições a essa administração pública. Então, vai dar ela prerrogativas em relação ao particular e dá restrições, dá sujeições. Entre uma das restrições, a gente vai ter o quê? Entre uma das restrições, a gente vai ter os princípios. Os princípios estão na base dessa restrição. Então, quando eu penso no princípio, eu vou ter nessa base dessa sujeição, dessa restrição. É muito comum em prova, a pergunta é assim, marque uma restrição do regime jurídico administrativo. A resposta vai ser um princípio. Sempre o princípio vai estar ligado não a uma prerrogativa, e sim a uma restrição, pois o objetivo do princípio é limitar a administração pública. Sim, a ideia é limitar para proteger muitas vezes o indivíduo. A ideia do princípio é evitar que haja o quê? Um poder arbitrário, autoritarismo, abuso de poder por parte da administração pública. Portanto, vai restringir o campo de atuação dela, pensando no interesse do cidadão, pensando no interesse do indivíduo. Quando eu olho para os princípios, eles podem estar onde? Eles podem estar em um monte de lugar. A gente agrupa da maneira que a doutrina agrupa. Os princípios podem ser expressos ou implícitos. Quando eu penso em princípios expressos, são aqueles que estão explícitos na norma jurídica. Eu olho para a norma jurídica e encontro o princípio ali. Então, eu vou olhar para a norma jurídica e vê-lo expressamente ali. Quais são esses princípios? Eles podem estar previstos na Constituição, chamados princípios constitucionais. Eles podem estar previstos na Lei 9784, que é a lei que regula o processo administrativo federal. Essa lei que regula o processo administrativo federal é uma regra que traz princípios. E pode estar no Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200, em termos práticos, ele perdeu muita importância. Ele quase desapareceu, o Decreto-Lei 200.
Mas em termos teóricos ele continua existindo, né? Ele desaparece em termos práticos, mas em termos teóricos ele continua existindo, esse Decreto-Lei 200. E, portanto, pode cair na prova. Chance de remota. Não tem muito tempo para estudar? Paga para ver no Decreto-Lei 200. Mas ele prevê princípios. E temos os princípios implícitos, que não estão expressamente na norma, que derivam da norma, que estão implicitamente na norma. Essa é a ideia dos princípios implícitos. Combinado? Então, aqui, eu procurei nesses slides agrupar a figura dos princípios. A gente olhar para os princípios e ver como é que eles são agrupados. Quando eu penso nos princípios constitucionais, eu vou pensar em 5. Os princípios constitucionais estão no artigo 37 da Constituição. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre eles. É o famoso LIMP. O nome que se dá, a gente brinca com ele, é o famoso LIMP. Por que LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o LIMP vem a ser isso, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Nós temos princípios também que estão expressos na Lei 9784. Alguns até repetindo o texto constitucional, outros só na 9784. Legalidade, que está na Constituição, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. E você tem os princípios do Decreto-Lei 200. Decreto-Lei 200 é o decreto que regula a administração pública, são princípios ligados à administração, que é o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de competência e o controle. Então, eu penso em planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Vamos lá? E, finalmente, eu tenho princípios implícitos, presunção de legitimidade, especialidade, tutela, autotutela, hierarquia, continuidade, supremacia do interesse público, disponibilidade do interesse público e boa-fé. Aqui eu só procurei enumerá-los, mas nada além disso. O que a gente vai fazer agora é bater um papo sobre cada um deles. Então vamos tratar agora dos principais princípios, os que mais caem em prova. Então vou começar primeiro chamando a atenção que esses princípios se aplicam a quem? Quando eu penso nesses princípios, eu vou pensar tanto na administração direta quanto a indireta. Eu não posso achar que só a administração direta deve respeitar esses princípios. Esses princípios devem ser respeitados pela administração direta e pela indireta. Em segundo lugar, também pelas entidades são controladas direta e indiretamente pelo poder público. As entidades que forem controladas direta e indiretamente pelo poder público também estão sujeitas a esses princípios. E quem mais? Os 3 poderes. É isso aí. Quando eu penso nesses princípios, eu não vou olhar só para o executivo. Até porque, eu não sei se você concorda comigo, que a função administrativa está nos 3 poderes. Então, se a função administrativa está nos 3 poderes, os 3 poderes devem respeito a esses princípios. Então, esses princípios, no que se refere à parte da função administrativa, o respeito vem a ser aos 3 poderes, ao executivo, legislativo e judiciário. Joia? Vamos seguir mais um pouquinho? Seguindo agora, chamo a atenção de uma outra coisa que é importante no direito administrativo, que tem uma pergunta que é muito manjada em prova: qual é a base de todo o direito administrativo? Em primeiro lugar, é chamar a atenção que o direito administrativo caminha numa bipolaridade. Quando eu olho para o direito administrativo, eu estou caminhando em 2 ideias, de lados distintos. A liberdade individual, o respeito à liberdade individual. E, por outro lado, a autoridade da administração pública. Então, eu olho para a liberdade individual de um lado e, por outro lado, eu olho para a autoridade da administração. Então, a bipolaridade é justamente essa, a ideia da liberdade individual de um lado com a autoridade da administração de outro lado. Assim sendo, existem 2 princípios que já citados que vêm a ser a base de todo o ordenamento. Então, o direito administrativo caminha sobre 2 bases: legalidade e supremacia do interesse público. Pois a legalidade e a supremacia do interesse público, se harmonizadas, a gente vai ter que harmonizar esses 2 princípios, a gente faz o respeito à liberdade individual e à autoridade da administração. Então, a legalidade e a supremacia do interesse público vem nos chamar a atenção para justamente essa questão bipolar entre a liberdade individual
e autoridade da administração. Combinado? Joia? Então, se perguntar a você qual a base de todo o direito administrativo, são os dois princípios, legalidade e supremacia. Vamos agora cair dentro da Constituição. No artigo 37 da Constituição, estão enumerados 5 princípios que a administração pública tem que seguir. Ao longo da Constituição, a gente encontra outros princípios, como a defesa, contraditório, devido ao processo legal, que estão fora do artigo 37. Mas quando se pensa em princípios da administração pública na Constituição, vamos se pensar nos 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o que a gente chama de LIMPE. Quando você ouve falar no LIMPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são justamente os princípios constitucionais do artigo 37. Sendo assim, vamos chamar a atenção de quem deve obediência a esses princípios. Como já citados, deve obediência tanto na administração direta quanto a indireta. Ora, como esses princípios estão na Constituição, eu não vou falar apenas da administração direta e indireta. Eu vou falar da administração direta e indireta, federal, estadual, municipal e distrital. Então, a administração da União tem que seguir esses princípios, o Estado tem que seguir, os municípios têm que seguir, o Distrito Federal também tem que seguir. Esses 4 devem seguir a esses princípios. Quem mais tem que seguir? Não só o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Então, há uma ideia do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. E quais são as conclusões que a gente vai chegar então? A conclusão é muito simples. Que o 37 da Constituição são princípios básicos, podem existir outros, não são só esses, mas que devem respeitos a quem? A toda a administração pública. Quem deve respeitar toda a administração, seja ela direta e indireta, seja ela da União, dos Estados, do município, do Distrito Federal, todas elas devem respeitar esses princípios. Então, toda a administração pública, seja direta e indireta, seja da União, do Estado, do município, venha a ser dos 3 poderes, devem respeito a esses princípios. Combinado? Vamos seguir? Próxima aí. Para a gente fechar, então, esse raciocínio, é uma simples leitura do artigo 37. Se olhar para uma simples leitura do 37, eu literalmente chego a essa conclusão, onde ele vai dizer que a administração direta e indireta de qualquer dos poderes, portanto, executivo, legislativo e judiciário, da União, dos Estados, município e Distrito Federal, dos 4, deve obedecer aos princípios de quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá bom? Só um detalhe interessante, né? Ele fala assim, também é o seguinte, que mostra que não é taxativo. Podem existir outros que são os seguintes aí, tá bom? Então, quais são os princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que a gente chama do LIMPE. Vamos seguir? Vamos agora passar a estudar cada um dos princípios. Vamos começar primeiro pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele tem o objetivo de quê? De limitar o campo de atuação do governante. Isso mesmo. Estabelecer um limite para o campo do administrador, não só do governante, do administrador de uma maneira geral. Por quê? Porque você, amanhã, administrador, está sujeito a esse princípio. Pois diz a ideia da doutrina é que o princípio da legalidade quer dizer o quê? Que a administração só pode fazer o que a lei autoriza. Então, só ela pode fazer aquilo que a lei vai autorizar. Só vai poder fazer aquilo que a lei for autorizar. Tá joia? Então, a administração só pode fazer o que a lei autoriza. Se a lei não autorizar, a administração pública não pode agir. Legal? Então, repare a ideia qual? Que toda atividade da administração pública tem que estar condicionada, portanto, à lei. Toda atividade da administração pública estará condicionada ao texto da lei, ao atendimento da lei. Então, o condicionamento da atividade da administração pública é o condicionamento à lei. Beleza? Joia? Vamos mais um pouquinho. Vamos agora para o princípio da impessoalidade. A ideia desse princípio é impedir o administrador de quê? De agir buscando satisfazer o seu próprio interesse ou de terceiros. O administrador não pode agir para atender ao interesse próprio de terceiros. O administrador tem que agir para atender ao interesse
público. Ou seja, ele age para atender ao interesse público. Portanto, ele não pode agir sem interesse público. Ele não pode agir sem interesse público. A ação sem interesse público ela é vedada. O ato do administrador não é para atender a fulano ou beltrano. O ato do administrador é para ser impessoal. E por ser impessoal, ele tem que dar um tratamento igualitário. Ele vai ter que tratar todos da mesma maneira. Ele tem que buscar um tratamento igualitário, justamente por causa do princípio da impessoalidade. Agora, toma muito cuidado, que o princípio da impessoalidade foi introduzido na Constituição de 88, o que gerou, e até hoje gera entre os autores, uma pequena divergência. Então, existe um grupo de autores que associa o princípio da impessoalidade à teoria do órgão. Em que ideia? Na ideia da teoria do órgão, de que o órgão é que age. O ato é praticado pelo órgão. O ato não é praticado pelo agente. Então, o ato vem a ser praticado pelo órgão. O ato vai ser sempre praticado pelo órgão e não pelo agente. Então, assim sendo, você não imputa o ato ao funcionário. Você não imputa o ato ao agente. Você imputa o ato a quem? Ao órgão. Você imputa o ato à entidade. Então, o ato vai ser sempre imputado ao órgão. O ato será sempre imputado à entidade. Essa é a ideia da teoria do órgão. Tá joia? Uma outra questão na teoria da impessoalidade é o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que é um artigo que banca adora. Que é o artigo que diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo. Então, ele chama a atenção da gente que a propaganda tem que ter um caráter educativo. A propaganda tem um caráter informativo ou de orientação social. Então, a propaganda vai ter que ter sempre um caráter educativo, um caráter informativo, um caráter de orientação social. Então, pode haver propaganda estatal? Pode. O Estado pode fazer propaganda. Mas tem que ter esse viés, ou tem um caráter educativo, ou tem um caráter informativo ou de orientação social. Não podendo constar o quê? Nomes, símbolos, imagens que traduzam promoção pessoal. Então, por exemplo, aparecer o nome do governante, aparecer a cor que simboliza o governante, aparecer um slogan que literalmente está ligado ao governante. Isso não é possível. Nomes, símbolos, imagens que dizem respeito ao governante. Pois a propaganda ela não é do governante, a propaganda é do governo. A propaganda não é da pessoa, e sim da instituição, da entidade. Beleza? Vamos mais um pouquinho? O mais um pouquinho é o princípio da moralidade. Em primeiro lugar, quando eu penso no princípio da moralidade, eu penso sempre em regras de conduta. É porque a moralidade vai dizer como é que eu tenho que me conduzir. Então, a moralidade vai estar ligada à ideia de como é que o bom administrador tem que agir. Pois o bom administrador não é apenas aquele que segue a lei. O bom administrador também é aquele que segue a moral. Então, o bom administrador não vai ser apenas um seguidor da lei. Ele vai ter que ser um seguidor da moral. E hoje em dia, fica muito consagrada a ideia de que eu posso anular um ato por ser imoral. O ato é legal, mas imoral. Se eu tiver diante de um ato legal, mas imoral, esse ato pode ser anulado sem nenhum problema, pois a administração tem que sempre buscar atender tanto a moralidade quanto a legalidade. Em cima disso, vem a súmula vinculante 13 do Supremo, que veda o nepotismo, que veda a contratação de cônjuge, parente, consanguíneo, afim até o 3º grau. Então, vai haver uma vedação ao nepotismo, o que impede uma contratação até o 3º grau. Tá joia? Então, se alguém perguntar para você se a regra do nepotismo, que é a súmula 13, está baseada em quê? A resposta está baseada no princípio da moralidade. Vamos lá? Princípio da publicidade. É a divulgação oficial do ato. O ato tem que ser divulgado. O ato tem que ser do conhecimento de todos. Para que o ato possa produzir os seus efeitos, ele precisa ser do conhecimento de todos. Pois se ele não for do conhecimento de todos, ele não vai poder produzir efeito. Então ele vai vincular a eficácia do ato. Ele vai estar sempre vinculado à eficácia do ato.
Beleza? Só toma cuidado que essa regra da publicidade ela não é uma regra absoluta, e sim relativa. Por quê? Porque existem atos que correm em segredo de justiça. Existem atos que correm em segredo de justiça, atos processuais, ou atos administrativos que são sigilosos. Então, o sigilo no campo processual, o sigilo no campo da administração pública, faz uma restrição ao princípio da publicidade. Então, o princípio da publicidade não é absoluto, ele sofre exceções. É possível que, em alguns casos, ele venha a ser restrito. Um outro cuidado que você precisa muito ter é na análise desses 5 princípios. Porque quando você olha para legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, a gente não tratou ainda de eficiência, mas a gente já vai olhar para ela, esses 4 princípios dizem respeito à validade do ato. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência diz respeito à validade do ato. Enquanto que a publicidade diz respeito à eficácia. Ou seja, se o ato não for publicado, o ato não é eficaz. Então, se o ato não for publicado, o ato é ineficaz. Isso é muito importante. Se houver um desrespeito à publicidade, quer dizer que aquele ato não produz efeito. Ele não é nulo. Ele não é ilegal. Ele é um ato que apenas não vai produzir efeitos. Então, muito cuidado no nosso concurso sobre isso. Se o ato fere a publicidade, ou seja, se ele não é publicado, significa dizer que ele não pode o quê? Produzir efeitos. Joia? E para a gente fechar os princípios no texto constitucional, falamos do princípio da eficiência. A ideia de que a administração pública tem que ser eficiente. Só que toma cuidado que essa eficiência, ela vai dirigir o modo de atuação do agente público, como é que o agente público tem que agir, mas também como é que a administração pública tem que agir. Então, não é um modo de atuação apenas do agente, mas também um modo de atuação da administração pública. E muito ligado à relação custo e benefício. A ideia de que eu tenho que obter o melhor benefício com o menor custo. Então, eu tenho que buscar o melhor benefício com o menor custo possível. Isso é uma das consequências da eficiência. Então, uma das consequências da eficiência é justamente essa economicidade, na busca do melhor resultado com o menor custo. A doutrina enumera algumas características da eficiência, de respeito, por exemplo, ao direcionamento da atividade dos serviços, sempre ao bem comum. Para que o serviço seja eficiente, ele tem que atingir ao bem comum. O serviço tem que ser imparcial, tem que ser neutro, tem que ser transparente, tem que ser eficaz, tem que se buscar a qualidade, tem que se aproximar o serviço público da população. Então, o serviço que é eficiente é aquele que é imparcial, aquele que é neutro, que é transparente, que é desburocratizado, que prisma pela qualidade, que é eficaz, que existe uma participação do usuário, que aproxima o serviço público da população. Tudo isso forma a ideia da eficiência. Tudo isso vem a formar a ideia da eficiência. Então, todas essas características juntas acabam formando a ideia da eficiência. Então, você está reparando que a eficiência é um conjunto de atos, né? Você vai ter vários atos que vão fazer com que haja eficiência, vários parâmetros que a gente tem que levar em consideração para que a eficiência realmente seja alcançada. E o mais importante, não é só a administração que tem que ser eficiente, mas o servidor também tem que ser. Então, minha querida aluna, meu caro aluno, a gente vai fazer uma pausa por aqui em princípios. A gente volta daqui a pouquinho tratando dos demais princípios.